programas de pós-graduação para que esses mestres e doutores venham divulgar suas ideias, né? Poderão formar mesas de debates, e nós pretendemos contribuir para trazer também pesquisadores de outros países latino-americanos para esse debate. Então, o memorial, esse programa está sendo implantado, deve começar com o pessoal do Santiago Dantas, aqui da Unesp, e contamos com apoio e também com a parceria de todos os cursos aqui representados nesse fórum, né? Também faço um convite que nós já estamos no 4º módulo da Cátedra Memorial da América Latina, já abordamos no primeiro módulo o tema energia, no segundo módulo meio ambiente, no terceiro módulo desenvolvimento econômico da América Latina, no módulo atual em andamento, estamos desenvolvendo ciência e tecnologia na América Latina com o professor Hernan Chaimovich, e temos em aberto possibilidade de temas para o próximo ano, né? Já estamos preparando o tema do agronegócio, mas gostaríamos também de encaminhar, no âmbito da cátedra, temas voltados para de humanas, e então também aguardamos, se vocês, os professores que queiram propor temas, estamos abertos a eles. Então, deixem felicitações do memorial a todas as escolas que compõem o fórum, e um convite ao público aqui presente que continuem acompanhando a programação do memorial, que assim vocês vão estar sempre informados sobre essas iniciativas nossas e dos nossos parceiros. Muito obrigado. Eu gostaria de, com muito prazer, anunciar a presença entre nós, muito simpática e que muito nos honra, do professor Máximo Canevati, que veio aqui prestigiar a gente, e ao professor... Agora, eu gostaria de convidar a professora Maria Imaculata Vassalo de Lopes, coordenadora do programa de comunicação da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, para fazer a apresentação do nosso convidado, palestrante de hoje, professor Jesus Martim Barbeiro. Bem, muito boa tarde, meus colegas, minhas colegas, para esta cerimônia que já foi bastante enfatizada, da criação do Fórum Permanente dos Programas de Pós-Graduação do Estado de São Paulo, nesta primeira iniciativa conjunta. E quando a gente apresenta um resultado como esse, é exatamente para mostrar a que vem esse fórum. Então, está aqui o professor Jesus Martim Barbeiro, que gentilmente aceitou participar disso que nós estamos chamando de aula magna, inaugurando o 2º semestre dos programas de pós-graduação do Estado de São Paulo. Bem, como então, não é apenas a necessidade de uma cerimônia como essa, apresentar o conferencista, o convidado, que realmente dispensa de fato a apresentação. Mas algumas pequenas e poucas coisas que eu acho que é importante dizer. Cidadão latino-americano, por opção, nascido na Espanha, tal como é conhecido, Jesus Martim Barbeiro dispensa apresentações. A não ser como uma situação como essa, queremos estimular pesquisadores a usufruir de um contato direto e especial com esse estudioso tão atento às velocidades midiáticas, que nós chamamos na nossa área, das tramas da cultura. Jesus Martim Barbeiro nasceu em Ávila, na Espanha. É doutor em filosofia pela Universidade de Louvain e pós-doutor em antropologia e semiologia na Escola de Altos Estudos em Paris. Ele tem muito orgulho de ter fundado o Departamento de Ciências da Comunicação, que se transformou na Escola de Comunicação Social da Universidade del Valle, na Colômbia, da qual foi diretor e professor. Foi pesquisador associado da Universidade Complutense de Madrid,
professor visitante da Cátedra Unesco de Comunicação da Universidade Autônoma de Barcelona e na Escola Nacional de Antropologia e História do México, além de professor pesquisador do ITESO e da Universidade de Guadalajara, no México. Professor convidado nos principais centros universitários, tanto latino-americanos, europeus e norte-americanos, recebeu diversos títulos de honoris causa. E por que não sublinhar aqui, dizer que foi professor visitante da USP, no programa de pós-graduação em Ciências da Comunicação da ECA USP, no segundo semestre de 2008. É membro do Conselho Nacional de Ciências Sociais e do Conselho Nacional de Cultura, em que ele dá assessoria à área de Medios Ciudadanos, além de assessor de políticas culturais da Unesco, OEI e Convênio Andrés Bello. Atualmente é professor e coordenador de pesquisa da Faculdade de Comunicação e Linguagem da Universidade Javeriana de Bogotá, na Colômbia. E seu projeto em andamento versa sobre oralidades culturais, visualidades eletrônicas e escrituras intermediais. E aí tem um pool de universidades internacionais envolvidas nesse projeto. E ele, não é preciso dizer, assessor internacional de muitas revistas, que aqui a gente também poderia citar várias, mas queria ressaltar, aqui então sempre vamos fazer isso, que também é de Matrizes, revista da pós-graduação da USP aqui em São Paulo. Bem, e quanto às obras que são reconhecidas, utilizadas, referências? Comunicação Massiva, Discurso e Poder, Quito Ciespal, 1978. Foi o primeiro trabalho de Jesus Martín que começou a circular pela América Latina. Bem, e o texto fundacional de Los Medios a las Mediaciones, Gustavo Gili, 1987, com traduções em diversas línguas, inglês, francês, e aqui em português saiu primeiramente em 2001 e atualmente está na 4ª edição, 2006, pela UFRJ. Processos de Comunicação e Matrizes de Cultura, outro texto dele muito importante, que saiu no México pela Gustavo Gili em 1988. Televisión e Melodrama, do Tercer Mundo, Bogotá, 1992. Los Exercícios del Ver, Hegemonia Audiovisual e Ficção Televisiva, com Hermann Rey, saiu pela Rediça, 1999, e está traduzida pelo SENAC, aqui de São Paulo, Os Exercícios do Ver. Ofício de Cartógrafo, Travessias Latino-Americanas da Comunicação e da Cultura, Fundo de Cultura Econômica, 2002, que foi traduzido pela Loyola, aqui de São Paulo, Ofício de Cartógrafo, Travessias Latino-Americanas da Comunicação na Cultura. Fiel à sua formação, Martim Barbeiro desenvolve todos os seus estudos procurando cruzar bases filosóficas e antropológicas a fim de explicar e oferecer sua interpretação dos processos midiáticos no confronto com características da cultura popular. E esse realmente tem sido um princípio deste autor e, portanto, ele mobilizar tantos interesses e tantos seguidores. Desse modo, se converte em fino analista das complexas relações da contemporânea sociedade da comunicação nas sugestivas e singulares manifestações da cultura que, desenvolvendo-se na América Latina, a partir da América Latina, a transformam em verdadeiro laboratório do que nós poderíamos chamar de uma original teoria da comunicação em tempos de globalização. Este é o nosso convidado, e eu acho que realmente que ele aqui reúne, por todo o trabalho que ele trouxe e por este especial trabalho que ele vai apresentar a todos nós hoje, inédito, é que eu acho que pode simbolizar de forma a mais expressiva possível os objetivos do Fórum Permanente dos Programas de Pós-Graduação do Estado de São Paulo. Até poucos dias atrás, 13 programas e hoje 14 programas que estão aqui, portanto, na sua contribuição conjunta, permitiram a realização desse evento e a presença de professor Jesus Martim Barbeiro aqui. Muito obrigada.
Professor, só um minutinho. Eu gostaria, antes do senhor iniciar, de anunciar a dinâmica dessa aula magna para que a gente tenha isso em mente. Logo em seguida, a aula propriamente dita, haverá um pequeno intervalo de 15 a 20 minutos, por favor, respeitem. E, em seguida, a gente retorna para cá e a professora Maria Imaculata irá mediar um debate com 3 professores representando os 14 programas, o fórum, sobre o tema da aula. E vocês poderão encaminhar, a gente está convidando que vocês encaminhem perguntas por escrito, para que sejam respondidas pelo palestrante depois desse intervalo. Então, esse era o pequeno aviso que eu gostaria de dar. Em seguida, e encerrando a minha participação nesse primeiro tempo aqui da aula magna, eu gostaria, então, de anunciar a palestra do professor Jesus Martim Barbeiro, que se chama Pesquisa de Comunicação em Tempos de Globalização. Muito obrigada. Até já. Depois eu volto. Haber sido invitado a este aula magna no es para mí solamente un acto académico. De alguna manera marca un hito en mi vida porque tuve la suerte de estar presente en la creación de ALAIC, la Asociación Latinoamericana de Investigadores de Comunicación. Estuve presente hace más de 30 años en la Fundación de Fairfax. Tuve la suerte de ser invitado por José Márquez de Melo para la celebración de Intercom en 1997 en Santos, y he acompañado a través de múltiples hitos de mi vida el desarrollo tan estratégico de los estudios de comunicación en Brasil, que, puedo decirlo sin ningún intento de ganarme su favor, Brasil empezó a jugar un papel estratégico en la integración de América Latina a través de los estudios de comunicación. Brasil ha sido protagonista tanto del desarrollo de Fairfax como del desarrollo de ALAIC. Y por eso yo quiero hacer un pequeño homenaje, porque ciertamente José Márquez de Melo, con su obsesión latinoamericanista, ha hecho y ha representado un esfuerzo que hoy empieza a encontrar resonancia en el ámbito político, cuando Lula comienza a pensar que Brasil, más allá de todas las contradicciones que tienen nuestros países, Brasil puede ser el país que lleve adelante nuestra vital integración sudamericana, latinoamericana. Yo pienso que es también altamente simbólico y para mí emocionante que esta creación, este acto público de creación del Foro de los Posgrados del Estado de Sao Paulo se haga aquí, en el Memorial de América Latina. Yo estoy profundamente agradecido por todo lo que le debo a Brasil, por todo lo que le debo a Sao Paulo. Especialmente en este momento tengo que recordar a Inmaculata, que durante los últimos 10 años me ha traído muchas veces, y no solo a Sao Paulo, sino también a otras ciudades de Brasil, y ha apoyado esta conversación intelectual
que para mí ha sido quizás la más importante de toda América Latina. No estoy tratando de halagar a Brasil, estoy diciendo la verdad. Entonces, con esta voz un poco temblorosa, no solo porque ya voy a cumplir 72 años, sino porque estoy realmente emocionado, yo voy a hacer una reflexión especialmente dirigida a la gente joven. No sé por qué, pero cada día me entiendo mejor con la gente joven. A prueba es mi correo electrónico. Entonces, yo siento que estamos pasando el testimonio, el relevo a otras generaciones. Es muy importante que estas generaciones asuman a historia, a memoria de cómo, repito, los estudios de comunicación han sido uno de los ámbitos de las ciencias sociales que más están ayudando a la integración de América Latina. Y quizás precisamente porque no es solo una disciplina, sino porque convida a muchos saberes, e mais hoy, convida a muchos saberes, e convida a muchas artes, e convida a muchas técnicas. Y de veras yo puedo testimoniar que Brasil ha jugado un papel muy importante en la constitución de estos estudios como integradores de nuestros países, de nuestras universidades, de nuestras investigaciones, creando un pensamiento sin complejo de inferioridad frente al mejor pensamiento del mundo. Contamos con el resto del mundo, pero estamos teniendo cada vez más nuestra propia voz. Y esto es muy importante porque hoy día, y de esto voy a hablar, la comunicación no nombra solamente los medios, nombra un nuevo modelo de mundo y de sociedad. Y de esto es que vamos a conversar. Quiero comenzar con dos pequeñas introducciones. La pregunta que me hizo su primer mensaje, Inmaculata, fue que hablara sobre cómo investigar hoy. Pero yo nunca he podido separar el cómo del qué. Porque, ¿qué es investigable? ¿Qué era investigable cuando, viniendo de París de estudiar filosofía, yo me metí en este campo de comunicación? ¿Qué era investigable? Esta pregunta es clave. ¿Qué se podía y qué se quería investigar entonces? ¿Y qué se puede y qué se debe investigar hoy en comunicación? Digo, quiero entonces juntar la pregunta por el qué, que es la pregunta epistemológica, no la pregunta temática, la pregunta epistemológica, porque se trata de hacer investigables, como hoy se trata de hacer visibles, a muchas voces, a muchos actores, a muchos ámbitos que estuvieron negados, desvalorizados, prejuiciados, y de alguna manera pienso que el campo de comunicación también tiene que hacer investigables otras dimensiones que nos están reclamando una palabra propia. Entonces, epistemológicamente, quiero partir de dos grandes cuestiones.
A primeira questão é a questão da incertidumbre, de que é conhecer hoje, quando hablamos de pensamento social. E eu acudo a dos autores. A la noción que Gramsci acusó, armó, la noción de crisis, y que justamente estuvo citada por Bauman en el último número de la revista Cult, que mi figlio, que estuvo la semana pasada aquí, trabajando con una grande pintora brasileña que hizo una grande exposición en Bogotá hace 2 años. El catálogo que hizo mi hijo Alejandro le gustó tanto que lo ha traído a Río, donde va a ser una grande exposición de toda su obra. Lo trajo para ayudarle a hacer el catálogo. Él me llevó la revista Cult, donde había un pequeño texto de Bauman en una entrevista. Y él citaba algo que yo cité en De los medios a las mediaciones y me hizo acordar que Gramsci definía la crisis como este tiempo en el que lo viejo está muriendo y lo nuevo no sabe todavía cómo nacer. Creo que es a más productiva concepción de crisis. Lo viejo está se muriendo, mas lo nuevo no tiene aún figura, está apenas queriendo nacer, no ha nacido todavía. Yo pienso que lo que nombra la globalización, más allá del avatar económico del capitalismo, la globalización, y esto me lo enseñó Milton Santos. Milton Santos me enseñó desde una pequeña entrevista que le leí hace muchos años en la revista Margen, la Pucci. Él decía, las ciencias sociales han tenido por eje la categoría de Estado-Nación, pero esta categoría quedó vieja. Ahora hay que construir la categoría mundo. Es una categoría por construir. Mundo no significa lo que ya sabíamos. Mundo ahora significa otras cosas. Y Ottavio Gianni ha escrito varios libros sobre cómo mundo necesita ser construido en términos de categoría para el pensamiento social y para la creación cultural. Entonces, en primer lugar, yo quiero plantear la pregunta, ¿no es hora ya, después de que Heisenberg planteó el principio de incertidumbre en la física, el año 19 del siglo pasado, no es tiempo de que las ciencias sociales acepten el principio de incertidumbre? Y aquí recuerdo una frase inolvidable de Hannah Arendt. Nada en el cristianismo ni en el marxismo nos preparó para convivir con la incertidumbre. Esta es mi primera cuestión epistemológica. ¿Estamos dispuestos a aceptar que la noción moderna de certeza dejó de ser el nudo de la creación de ciencia, la física, la química, la matemática, y que las lógicas que hoy posibilitan el desarrollo científico? Yo sé muy poquito de esto, pero mi hijo, que es de origen matemático, me ha enseñado esto. Son las lógicas difusas. No es la lógica de Aristóteles. No es una lógica de univocidades, sino de
profundas equivocidades, ambivalencias. Nunca olvidaré, a propósito de la palabra ambivalencia, que es la clave de uno de los libros más importantes, mucho más un poco que toda su serie La sociedad de la modernidad líquida. Bauman escribió un libro sobre modernidad y ambigüedad. Y yo recuerdo siempre que en la carta que escribió Merleau-Ponty a Sartre, rompiendo con el grupo que hacía tan moderno, el año 56, cuando las tropas soviéticas invadieron Budapest, invadieron Hungría, Merleau-Ponty dirigió una carta a Sartre en la que le decía: no creo más las leyes de la historia. La historia solamente es pensable en términos de ambigüedad. Y pretender que a nombre de las leyes de la historia se puede bombardear